Oi, tudo bem? Ó, então hoje eu vou contar para vocês sobre uma pergunta que eu tô vendo muita gente fazendo nas redes sociais, pessoal nas conversas, todo mundo super ansioso querendo essa resposta. E eu vou tentar conversar com vocês hoje sobre quando a gente vai poder voltar a viajar. Tá todo mundo desesperado que não aguenta mais ficar na quarentena, quer viajar de todo jeito. Então, é uma resposta difícil? É. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não consegue ter uma noção certeira do que vai acontecer com a pandemia, com o coronavírus. Porém, a gente pode ter uma ideia. Qual é a ideia? Com base nas previsões. Como essas previsões são feitas? Essas previsões são feitas por cientistas. O que é isso? São pessoas que estudaram até um nível em que elas são consideradas científicas. A gente tem cientistas da área de biológicas, de exatas e de humanas. O que isso significa? São pessoas que estudaram corpo humano, virologia, que sabem como funciona o sistema do nosso corpo, como ele reage, como funciona um vírus, etc. A gente tem pessoas de exatas que sabem fazer previsões, que sabem fazer estatísticas para ter resultados mais precisos. E a gente tem a galera de humanas que entende sobre política, como a política ela pode interferir ou não em uma pandemia, que entende sociologia, qual o comportamento da sociedade antes, durante e depois de uma pandemia, já aconteceu antes, como foi, como a gente reagiu, o que aconteceu, o que mudou no mundo. Pessoas de história, né, que fazem essas mesmas perguntas e a gente entende que quando existe uma pandemia, ela tem um padrão, né? Então, o padrão que a gente sabe é o padrão da tal da curva. Então, ela começa, ela cresce, ela chega lá no topo, ela dá uma parada e depois ela vai descendo, né? Essa é a curva. O pessoal fala, o achatamento da curva. Para que é o achatamento da curva? Isso é quando ela achata, ela fica mais comprida e demora mais tempo. Bom, para quem ainda não ouviu, vamos lá. Para que é isso? Para a gente ter mais espaço nos hospitais, a gente conseguir atender as pessoas e não colapsar tanto o sistema de saúde, quanto outros sistemas que acabam sendo correlacionados quando a gente tem uma pandemia, beleza? Mas principalmente o sistema de saúde. Então tá bom. Então o que que a gente já sabe, já tem previsto, esses cientistas de todo mundo renomados se juntaram e a gente consegue bater um resultado com o outro e entender que eles estão todos mais ou menos, né, na mesma base, todo mundo prevendo mais ou menos a mesma coisa. Então a gente sabe que essa curva, ela começa em alguns países primeiro, em outros depois. O nosso chegou aqui no Brasil um pouco depois, por exemplo, que a China, que a Itália, que a Espanha, que a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, que estão em números de mortes por enquanto, até hoje, dia 11 de maio, acima da gente, né? Então a gente sabe que o que eles estão passando, a gente ainda vai passar, porque a gente não tá no mesmo estágio, nos mesmos dias de pandemia que eles, tá? Então isso a gente já tem essa previsão, a gente consegue entender o que eles estão passando a olho nu, a gente consegue, a gente nem ser cientista, para entender o que tá acontecendo lá e saber o que vai acontecer aqui. Agora, tem muita gente falando, não, porque a Europa já está abrindo as fronteiras, tem países que já estão retomando o turismo, que não sei o quê, que não. Isso é legal, isso é muito legal, porque tem muitos lugares do mundo que as pessoas vivem do turismo, que a cidade é uma cidade turística e precisa disso para ela sobreviver, para as pessoas que moram lá sobreviverem. Então, eu acho isso muito bacana. O que acontece com nós outros, com os brasileiros? Acontece que no Brasil a gente está com uma situação crítica, né, galera? A nossa situação tá crítica. A gente tá aí hoje em sexto lugar no número de mortes, né? Com um país com um número de morte alto, a gente tá em sexto lugar. A gente tá em terceiro lugar com mais mortes por dia. Então, assim, e a gente tá numa crescente, né? Esses países que estão acima da gente, eles já estão ali em cima. Eles já estão ali. Já chegaram no pico, a gente ainda não, né? Então, o que acontece com os brasileiros? Eu imagino, é o que eu imagino e as previsões que a gente tem, que as fronteiras vão ser reabertas com alguns vieses, sei lá. Então, o que significa isso? Só vai poder viajar, provavelmente, quem no país tiver certeza que a pessoa não vai chegar e vai contaminar tudo aquilo de novo, vai fazer todo mundo entrar em quarentena de novo e tudo mais. Então, antes de ter uma vacina, provavelmente nós brasileiros não vamos ser aceitos em quase lugar nenhum, se é que algum lugar vai nos aceitar, tá? Então a gente começa desde aí. Outra situação é que a gente talvez tenha que esperar a vacina. A gente tem que esperar a vacina,
ter ali a nossa carteirinha de vacinação, chegar lá e falar assim, eu fui vacinado contra o coronavírus, eu posso entrar aqui no seu país. Porém, a gente tem aí a previsão que essa vacina vai ficar pronta o ano que vem, não sei se no começo, no meio, até isso chegar no mundo inteiro e todo mundo ser vacinado, ou seja, para os brasileiros conseguirem passar por fronteiras e tudo mais, pelo que eu estou vendo das previsões, imagino que só para o final do ano que vem, de 2021. Por conta da economia, né, da gente ter dinheiro para poder viajar internacionalmente, como é que vai estar o dólar, como é que vai estar essa troca de dinheiro que a gente tem que fazer quando a gente vai para um outro país, como vai estar o valor dos tours, por exemplo, São Pedro de Atacama, um lugar que eu vendo, ou o Iuni, um lugar que, tipo, depende muito do turismo. Como é que essa galera vai se reerguer ali para poder atender todo mundo de novo? A gente ainda não sabe se eles vão baixar o preço, se eles vão manter, se eles vão subir. Enfim, vai ter aí toda uma fase de reestruturação, de readaptação. Aí também tem a questão da pessoa ter coragem, né? De assim que acabar a pandemia já sair viajando, enfim. Para reaquecer o turismo vai demorar um pouco. O que eu acho é que para viajar a gente vai conseguir só no final do ano que vem, então, final de 2021 para 2022, e para retomar, para aquecer bem o turismo, para a gente conseguir preços legais, isso 2023 para mais. Isso é o que eu tô entendendo das previsões que a gente tem. Por quê? Vou repetir. Eu duvido que os países vão deixar a gente entrar sem ter uma carteirinha mostrando que a gente está vacinado contra o coronavírus. Se a gente fosse de outro país, sei lá, talvez a Argentina, que tem poucos mortos, que estão fazendo super lockdown, as pessoas estão dentro de casa e tudo mais, talvez reabram, talvez o Chile abra para argentinos, por exemplo, mas eu não acredito que vão abrir para brasileiros antes da gente ter uma vacina. Então, tá aí a resposta. Se eu tiver alguma novidade, eu posto de novo para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida e eu conseguir responder, vocês podem me mandar que eu vou responder. Se eu não souber, eu pesquiso e tudo mais, tá bom? E é isso. Eu sei que não é uma resposta da mais legal. Eu também fico assim ansiosa porque é meu trabalho, no fim das contas. E eu amo viajar. Eu tô desesperada. Já tô aqui fazendo todos os meus planos, porque eu já tenho a viagem garantida aí. Abriu fronteira, adiós. Mas é isso, só pra gente poder, sei lá, acalmar os ânimos, tendo uma informação que pelo menos ela vem com uma base científica pra gente poder se estruturar, pra gente poder saber o que fazer e pra gente poder se planejar direitinho, beleza? É isso, lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem, porque vai tá louco, meu irmão. Beijo.